Se existe uma carta que muita gente olha e entende errado logo de cara, essa carta é ele, o louco. Porque quando alguém vê essa imagem pela primeira vez, normalmente pensa em uma coisa muito superficial, impulsividade, falta de noção, imaturidade, alguém que não sabe o que está fazendo. Mas o louco no tarô, ele é muito maior do que isso. Na verdade, ele é uma das cartas mais importantes de todo o baralho, porque ele representa o começo da jornada. Ele é o ponto zero, o instante em que alguma coisa ainda não foi totalmente definida. Ele é o momento em que existe abertura, movimento, risco, possibilidade e vida querendo acontecer. Entender o louco de verdade muda completamente a forma como você lê o tarô. Porque essa não é só uma carta sobre ser doido ou agir sem pensar. Essa carta fala de liberdade, de desprendimento, de coragem para sair da zona de conforto, para sair do que é conhecido. Fala de abertura para o novo e também, claro, dos riscos de viver sem direção, sem atenção, sem consciência. Então, nesse vídeo eu vou te explicar o significado do louco no tarô de uma forma realmente completa. A gente vai falar da imagem da carta. Vamos falar dos símbolos, do número, do elemento, da energia, do lado luz, do lado sombra, de como interpretar o louco na prática em diversas situações. Se você quiser aprender tarô de uma forma organizada, clara e sem confusão, eu deixei o link do meu método aqui na descrição e nos comentários, aonde eu te ensino os teus primeiros passos na leitura de tarô. Meu nome é Nath Chaza, eu sou taróloga profissional e já atendi milhares de clientes nos meus anos de taróloga. E com muito gosto eu sou a tua prof de tarô. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os vídeos das próximas cartas e muito mais que eu vou te ensinar sobre o tarô. Antes de entrar símbolo por símbolo, você precisa entender uma ideia central. O louco não é apenas uma pessoa. O louco é um estado de consciência. Ele representa aquele momento da vida em que alguma coisa nova quer começar, mas ainda não está presa aí em uma forma. É quando a pessoa ainda não está totalmente moldada, engessada por regras. Ela ainda não está presa ao passado, a traumas, a pressões sociais. A pessoa ainda não está carregando o peso de uma identidade rígida. Por isso, o louco fala muito de liberdade, mas não daquela liberdade bonita, da frase aí pronta, sabe? Ele fala de liberdade real, a liberdade que assusta, a liberdade que exige coragem, a liberdade que coloca a pessoa diante do desconhecido. Porque sair do que já é conhecido sempre tem um preço. E o louco mostra exatamente isso. Ele tá na beira de um precipício, com o corpo leve, com o rosto voltado para cima, como alguém que está mais aí conectado com o impulso da vida do que com o medo do chão. Essa imagem já diz quase tudo sobre a carta. O louco é a energia do começo. Na verdade, ele é a energia antes do começo. É a ideia, sabe? Quando você pensa, vou fazer uma coisa, mas ainda não fui, mas eu vou. Ele não é o começo planejado, organizado, controlado. Ele é o começo espontâneo. O passo inicial, o impulso de ir, sabe? O passo antes do passo, vamos dizer assim. Ele é a abertura para experimentar, a confiança de seguir, mesmo sem ter todas as garantias. É quando o teu amigo, a tua amiga fala, vamos fazer uma viagem? Você diz, bora! Mas ainda falta ver passagem, ainda falta ver se dá certo mesmo, ainda falta ver se tem dinheiro, ainda falta ver a data, ainda falta tudo. Mas já tá na ideia do vamos pra viagem. Esse é o louco. Na maioria das tradições mais conhecidas,
O louco é associado ao número 0. E isso é importantíssimo, porque o 0 não é só um número qualquer. Ele tem um significado muito profundo dentro da carta. O 0 representa potencial puro. Representa uma coisa que ainda não foi fixada. Uma coisa que ainda não tomou forma completa. Uma coisa que pode se tornar muitas coisas. Enquanto outras cartas já representam estruturas mais definidas, o louco ainda é possibilidade. Ele é vazio no sentido fértil, não é no sentido de falta, sabe? Mas no sentido de ter espaço. Como uma folha em branco, como um caminho que ainda não foi desenhado. Como um começo em que tudo ainda está em aberto e pode acontecer. Por isso, o louco pode aparecer numa leitura quando a vida está pedindo movimento, experiência, espontaneidade e abertura. Mas esse mesmo 0 também mostra um risco. Quando alguma coisa ainda não tem forma, ainda não tem contorno, vamos dizer assim, ainda não tem firmeza, também pode faltar direção. Então o louco é uma carta que fala tanto de liberdade quanto de indefinição. Ele fala tanto de coragem quanto de inconsequência. Ele fala de salto da fé, mas também fala de despreparo. E essa ambiguidade é parte da carta. E é exatamente isso que faz o louco ser tão rico na interpretação. Na tradição que a gente utiliza dentro da escola de tarô da Nath Shaza, o louco é associado ao elemento espírito. Isso ajuda muito a entender a essência profunda dessa carta. O espírito representa a centelha de vida, aquilo que anima tudo antes mesmo de ganhar forma, antes de se tornar ar, água, fogo ou terra. Existe uma força muito mais sutil que inicia o movimento da existência. E essa força é o espírito. E o louco representa exatamente esse momento. Ele é a vida antes da estrutura, antes das regras, antes das formas fixas. Ele é o impulso inicial da experiência. Por isso que a energia do louco tem tanto movimento. Não é porque ele seja desorganizado por natureza, não. Mas é porque ele ainda não está preso a nenhuma forma definida. O espírito não fica preso. Ele atravessa, ele se move, ele inicia, ele inspira, ele sopra movimento dentro da realidade. O louco carrega exatamente essa qualidade. Ele não está carregado de passado. Ele não está preso a estruturas rígidas. Ele não está condicionado por expectativas antigas. Existe uma leveza muito própria de quem ainda não foi moldado pelas experiências aqui nessa carta. Mas essa leveza não significa superficialidade. Significa abertura. Significa disponibilidade para viver. Significa uma consciência ainda livre para experimentar. O louco caminha porque o espírito empurra a vida para frente. Existe dentro dessa carta uma energia de começo. Uma energia que move. Uma energia que desperta. Mas toda a energia espiritual também tem dois lados. Quando o espírito está consciente, ele inspira direção. Ele traz visão e ele traz propósito. Ele abre caminhos, mas quando essa energia não está ancorada, ela pode se tornar dispersão. Pode virar excesso de impulso sem consciência. Pode virar movimento sem direção. Por isso o louco também traz esse alerta. A energia espiritual abre possibilidades infinitas. Mas para que essas possibilidades se transformem em realidade, elas precisam encontrar presença, precisam encontrar consciência, precisam encontrar algum nível de enraizamento. O
louco representa exatamente esse momento delicado entre inspiração e forma, entre liberdade e responsabilidade, entre abertura e direcionamento. Ele é a vida começando a se mover. Ele ainda está aprendendo como caminhar dentro do mundo, dentro da realidade dele. Agora vamos olhar para a imagem da carta, tá? Porque o louco é uma carta extremamente visual. Cada pequeno detalhe aqui importa. A imagem mais conhecida hoje, mais usada, que é essa do tarô de Waite, que é esse tarô aqui, e também dos tarôs que seguem a mesma linha, que são inspirados aí no tarô de Waite, o louco aparece caminhando com leveza, com uma pequena trouxa nas costas, com um cachorro aqui do lado dele, o rosto voltado para cima, perto de um precipício, sob um céu claro, com montanhas ao fundo. Nada disso tá nessa carta por acaso. Vamos começar pela postura dele. O louco tá em movimento. Ele não tá sentado. Ele não tá parado. Ele não tá preso. Ele tá indo. Isso mostra que essa carta fala de ação, mas de uma ação muito específica. Não é a ação estratégica como da carta do mago, que a gente vai ver no próximo vídeo. Também não é a ação controlada, como na carta do imperador, que eu também vou fazer vídeo explicando para você. Essa aqui é a ação da vida que quer começar. É o passo inicial, o corpo que se lança, o caminho que começa antes de estar totalmente garantido. Isso torna o louco uma carta muito forte quando a pergunta envolve começo, mudança, deslocamento, viagem, novas experiências, saída da zona conhecida e abertura para alguma coisa diferente. O rosto dele, que geralmente aparece na maioria dos baralhos, voltado assim para cima. Isso é muito simbólico, porque mostra alguém que não está olhando diretamente para o chão ou para o caminho que está seguindo. Ele não está calculando tudo. Ele não está conferindo cada detalhe do caminho. Ele está o quê? Está mais conectado com a inspiração, com o chamado, com a sensação de seguir. Então, quando ele sai em uma posição positiva na leitura, isso pode mostrar confiança, entusiasmo, disponibilidade para viver, abertura para o desconhecido, para novas experiências. Agora, quando ele sai no lado sombra, numa posição negativa dentro da leitura, ele pode mostrar distração, ingenuidade, falta de percepção do risco, falta de preparo, tendência a não ver aonde está pisando. Então, o olhar do louco é um dos elementos que mais mostram a dualidade da carta. Ele pode ser confiança ou pode ser imprudência. Ele pode ser fé ou pode ser alienação. Ele pode ser coragem ou pode ser falta de noção. Tudo vai depender do contexto da leitura. O precipício é outro dos símbolos bem importantes aqui dessa carta, porque ele mostra que o louco está no limite entre o conhecido e o desconhecido. Ele está em um ponto de passagem. Não é uma carta de estabilidade, não é uma carta de conforto, também não é uma carta de controle. É uma carta de transição viva. A beira do precipício mostra o risco, mas também mostra que para sair de certos lugares, de certas situações, a pessoa precisa aceitar não ter total segurança. Na prática, isso pode aparecer quando alguém está diante aí de uma grande decisão, quando existe vontade de mudar, mas medo do que vem depois, quando a vida está pedindo um salto, quando o que é velho já não serve mais, mas o que é novo ainda não está totalmente pronto para ser vivido. O louco costuma aparecer muito nesses momentos. E ele não responde uma questão, uma pergunta com simplesmente vai, faz. Ele responde mostrando a natureza da situação. Ele fala aqui
Existe abertura, existe movimento, existe possibilidade, mas também existe risco. E a consciência disso faz a diferença. O cachorrinho aqui do lado do louco também é um símbolo muito rico dentro da carta. Dependendo da leitura, esse cachorrinho pode ser visto de várias formas. Em um nível, ele representa instinto, a parte animal, a percepção mais imediata da vida, a energia que acompanha o movimento. Também pode representar proteção, companhia, um alerta, alguma coisa que chama a atenção. Em algumas interpretações, o cachorro parece estar tentando avisar o louco, como se ele dissesse: cuidado, olha onde você está pisando. Isso é muito bonito na leitura, porque mostra que o louco não está completamente sozinho. Existe algum tipo de sinal, de percepção ou de alerta ao redor dele. Então, quando essa carta aparece, uma pergunta importante é: a pessoa está ouvindo os sinais? Ela está percebendo o que a vida está mostrando? Ou ela está aí tão entregue ao impulso que acaba ignorando os próprios alertas? O cachorro lembra que impulso e instinto não são a mesma coisa. O impulso pode ser cego e o instinto traz percepção. Em uma boa leitura do louco, muitas vezes essa carta passa aí por entender essa diferença. Agora, essa pequena trouxa nas costas do louco é outro detalhe que muita gente ignora. Ela é pequena, leve, simples. E isso mostra que o louco não carrega excesso. Ele não tá cheio de bagagem. Não tá arrastando o mundo nas costas. Ele não tá saindo com peso demais. No lado positivo, quando a carta sai numa posição positiva na tua leitura, isso fala de desapego, leveza, disponibilidade para viver o novo sem estar excessivamente preso ao passado. Do lado sombra, quando a carta sai numa posição negativa dentro da tua leitura, isso fala sobre despreparo, como alguém que saiu ali sem realmente avaliar o que seria necessário, como alguém que entrou em alguma coisa importante sem recursos internos o suficiente. Então essa trouxa mostra uma pergunta importante da carta. O que essa pessoa está levando com ela? Ela está indo leve porque está livre ou ela está indo leve porque não se preparou? Essa é uma diferença muito importante na interpretação. A flor branca, quando aparece no deck, reforça uma dimensão de pureza e abertura. São parênteses. Deck é o maço de tarô, tá? Qualquer maço. O branco aqui, ele não é no sentido moralista, mas sim no sentido de intenção ainda não contaminada pelo cinismo, pelo medo ou pelo excesso de controle. O louco tem uma parte muito inocente. Ele ainda se permite viver sem ter endurecido totalmente, enrijecido totalmente. E essa inocência é linda, mas também é delicada, é perigosa, porque a inocência pode ser uma abertura sincera, mas também pode ser vulnerabilidade. Então, de novo, a carta pede leitura de contexto. Essa pessoa está se abrindo de uma forma bonita para uma nova experiência ou ela está se colocando em risco por ingenuidade. O louco sempre pede essa sensibilidade. As montanhas aqui no fundo ajudam a entender que a jornada não vai ser rasa, não vai ser superficial. Existe caminho, existe altura, existe experiência, existe processo. O louco pode estar no começo, mas ele não está indo para alguma coisa pequena. A vida que se abre diante dele é grande. E isso mostra que essa carta não é infantil no sentido raso. Ela é inaugural, ela é o começo, sabe, de uma jornada. Ela abre a jornada inteira dos arcanos maiores. É como se dissesse: antes de toda a estrutura,
antes de toda conquista, antes de toda queda, antes de toda consciência, existe o passo inicial, o impulso, a vontade de fazer alguma coisa. E sem esse passo, nada começa. Depois tem outros elementos nessa carta que a gente não falou. A varinha, aqui, onde está presa a mochila, o sol que está nas costas do louco, as cores da carta, enfim. Dá para aprofundar muito mais, mas se eu fizer isso, esse vídeo vai ficar com 3 horas e você não vai ver até o final. Então a gente vai deixar para uma segunda etapa. Se inscreve no canal, ativa o sininho que é para não perder, porque eu vou fazer um vídeo complementar. Mas agora vamos falar da energia do louco no lado positivo. Quando ele aparece em uma leitura bem aí aspectado, ele pode representar abertura para o novo, coragem para começar, leveza, espontaneidade, liberdade, desapego, autenticidade, fé no caminho, movimento, viagem, mudança, início de ciclo, curiosidade, criatividade viva, vontade de experimentar. Ele é uma carta excelente quando a pessoa tá presa demais e precisa respirar. Quando tá excessivamente controladora e precisa confiar mais. E quando tá travada por medo e precisa dar o primeiro passo. O louco pode dizer: viva, vá, começa, experimenta, permita-se. Mas o louco positivo não fala de irresponsabilidade. Ele fala de movimento com a alma, de vida real, de coragem para sair do que já não faz sentido, do que está sem energia. Quando ele sai no lado sombra, numa posição negativa, o louco pode representar impulsividade, imaturidade, falta de direcionamento, descuido, dispersão, irresponsabilidade, ingenuidade, fuga de compromisso, desconexão da realidade, falta de estrutura, início sem preparo, exposição desnecessária ao risco. Quando ele aparece assim, a pergunta, o ponto a ser observado costuma ser: a pessoa está confundindo liberdade com falta de responsabilidade? Porque essa é uma das armadilhas mais comuns dessa carta. Nem toda recusa de estrutura é autonomia. Às vezes é medo de compromisso, às vezes é fuga e às vezes é incapacidade de sustentar escolhas. Então o louco negativo pode mostrar alguém que quer o prazer do começo, mas não quer o peso do processo. Quer movimento, mas não quer consequência. Quer liberdade, mas sem consciência. E aí a carta deixa de ser um salto de fé e vira um salto sem sentido. No amor, o louco é uma carta muito interessante. Ele pode representar começo de história, atração leve, conexão espontânea, relação que nasce sem muito planejamento, entusiasmo, vontade de viver alguma coisa nova, liberdade dentro da relação, pessoa aí que aparece de uma forma inesperada na vida do consulente. E um sentido positivo pode ser muito bom, principalmente quando a pessoa saiu de relações pesadas, controladas demais e sufocantes. O louco pode trazer frescor, pode trazer sinceridade e pode trazer uma experiência diferente do que a pessoa já estava acostumada. Mas no amor ele também pode mostrar instabilidade. Pode falar de alguém que não sabe exatamente o que quer, alguém que gosta da sensação de começo, mas não sustenta uma continuidade, alguém que vive no impulso ou que evita compromisso. Também pode falar de alguém que se aproxima sem estrutura. Então, em leituras amorosas, o louco sempre pede essa análise. Esse começo tem vida? Ou tem só excitação de novidade? Essa diferença é crucial. No trabalho, o louco pode aparecer como um novo projeto, uma mudança diária, a vontade de empreender, a saída de um lugar engessado, o início de alguma coisa desconhecida, coragem para
começar uma nova fase totalmente diferente. É uma carta muito forte quando a pessoa está pensando em se libertar de um caminho que já não faz sentido. Mas também pede atenção. No trabalho, o louco pode mostrar risco de agir sem planejamento. Pede cuidado para não trocar estabilidade por impulso puro, sem lógica. Não aceitar alguma coisa sem entender direito do que se trata. Não entrar em uma oportunidade sem avaliar se ela de fato se sustenta. Então, não é uma carta de não faça, mas também não é uma carta de faça qualquer coisa. Ela pede movimento com consciência. Na vida espiritual, o louco pode ser maravilhoso, porque ele representa abertura, experiência direta, disponibilidade para descobrir, saída aí de dogmas rígidos, contato vivo com o mistério. É uma carta que pode aparecer quando a pessoa está começando um caminho espiritual novo, estudando alguma coisa nova, despertando para outras formas de perceber a vida, mas também pode mostrar risco de superficialidade espiritual, pular de uma coisa para outra, buscar experiência sem aprofundamento, confundir abertura com falta de critério. De novo, o louco sempre traz a pergunta do discernimento. Agora vamos falar do louco como arquétipo pessoal. Existem pessoas que vivem muito essa energia. Pessoas espontâneas, criativas, livres, desapegadas, curiosas, com coragem de experimentar, com forte impulso de movimento. Essas pessoas costumam ter muita vida, muita originalidade, muita autenticidade. Mas se essa energia não amadurece, pode virar aí um eterno começo, sabe? Uma coisa que nunca evolui de verdade. Sempre começando, pouco sustentando, sempre indo, mas nunca chegando, não dando continuidade, não construindo de verdade, sempre sentindo o chamado de alguma coisa nova e ficando pouco tempo aí, não o tempo suficiente para integrar a experiência no que ela vive. Então o louco como energia pessoal é lindo, mas precisa conversar com outras forças do tarô, precisa conversar com estrutura, presença, responsabilidade, com consciência. Sem isso a pessoa vive muito início e pouca realização. Uma coisa muito importante, o louco não é bobo, e esse é um erro comum. O nome da carta engana muita gente. O louco não é alguém sem valor. Na verdade, ele representa uma forma de sabedoria que ainda não está moldada pela rigidez. Ele sabe uma coisa que as pessoas que são excessivamente controladas esquecem: que viver exige risco, que o controle não é tudo e que o caminho também se revela enquanto a gente caminha, enquanto a gente anda. Então existe uma sabedoria muito profunda no louco, a sabedoria de quem ainda consegue confiar na vida, a sabedoria de quem ainda consegue começar, a sabedoria de quem não está totalmente endurecido. Mas essa sabedoria precisa amadurecer para não se perder na própria leveza. Se você quiser interpretar o louco de uma forma realmente boa, algumas perguntas ajudam muito. O que está começando nesse momento? Existe liberdade ou falta de direção? Existe coragem ou imprudência? Existe abertura verdadeira ou ingenuidade? A pessoa está se permitindo viver ou ela está fugindo de responsabilidade? Ela está leve porque está livre ou porque não se preparou? Ela está ouvindo os alertas ao redor ou ignorando tudo? Esse novo caminho tem alma ou só tem impulso vazio? Essas perguntas aprofundam a leitura e impedem que a carta fique rasa. Já se inscreveu no canal? Inscreve agora e ativa o sininho e curte o vídeo para não perder os próximos conteúdos. Agora, numa leitura objetiva, o louco costuma responder sim para experiências novas, abertura, movimento, tentativa, começo, viagem, mudança e exploração. Mas é um sim com a natureza dele.
né? Não é um sim estável, estruturado e garantido. É um sim de abertura, de possibilidade, de começo em aberto. Então, quando ele aparece sozinho como resposta, muitas vezes a mensagem é: sim, existe caminho, mas ele ainda não está totalmente definido. Existe espaço, existe vida, existe energia, mas também existe o risco de imprevisibilidade. Se eu tivesse que resumir o louco em uma frase, eu diria: o louco é a vida querendo começar antes que o medo consiga paralisar. Mas se eu tivesse que completar essa frase, eu diria também: e por isso que ele precisa de presença, de consciência, para que a liberdade não vire uma queda desnecessária. Essa é a beleza dessa carta. Ela não é só leve, ela é profunda, porque ela toca num ponto muito humano. Todo mundo, em algum momento da vida, precisa ser um pouco louco. Precisa sair do que já não serve. Precisa de um passo sem garantia total. Precisa confiar. Precisa tentar. Precisa começar antes de se sentir 100% pronto. Mas todo mundo também precisa aprender a não usar o louco como desculpa para viver inconsequentemente. Então essa carta é um chamado lindo e exigente ao mesmo tempo. Ela te questiona se você está vivo o suficiente para começar alguma coisa. E também pergunta se você está consciente o suficiente para sustentar o caminho. Se você quer estudar carta por carta do tarô de uma forma clara, profunda e sem confusão, eu tenho um método completo onde eu te ensino desde a base até as leituras mais consistentes e práticas. E o link para você conhecer esse método está aqui na descrição do vídeo e nos comentários. Clica lá para conhecer. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos eu vou continuar aprofundando o tarô de um jeito simples, consciente e aplicável na vida real.